Amigos e amigas, vamos a mais um momento de espiritualidade, liturgia da palavra. É sempre importante ouvirmos o que Deus tem para nos falar. Eu faço essa divulgação sempre nos meus endereços eletrônicos. Livremente vocês podem utilizar os vídeos e textos. Da minha parte eu libero tudo, né? Agora eu coloco a fonte de onde eu tirei. Meus endereços são blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, temos o facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Liturgia de 25 de agosto de 2022, quinta-feira, 21ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e escutai-me. Salvai, meu Deus, o servo que confia em vós. Tende compaixão de mim. Clamo por vós o dia inteiro. Salmo 85, versículos 1 e seguintes. Oração do dia, rezemos. Deus, que uni os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações, onde encontram as verdadeiras alegrias, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, início da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 1 ao 9. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre, a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso, Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível, até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Por ele fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Temos o Salmo responsorial, é o 145, versículos do 2º ao 3º, 4º ao 5º, 6º ao 7º, refrão, 1b. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Repitamos, bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Uma idade conta a outra vossas obras e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória e divulgam vossas obras portentosas. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Narram todas vossas obras poderosas, e de vossa imensidade todos falam. Eles recordam vosso amor tão grandioso e exaltam, ó Senhor, vossa justiça. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor.
Repitamos: bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Vigiai, diz Jesus, vigiai, pois, no dia em que não esperais, o vosso Senhor há de vir. O vosso Senhor há de vir. Texto de Mateus, 24, versículos 42 e 44. É de onde foi tirado esse louvor. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 24, versículos do 42 ao 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que evangelho interessante. E agora temos a reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Não deixaria arrombar sua casa. Mateus 24, versículos do 42 ao 51. É o título da liturgia comentada do Santini. Qual o pai de família que ficaria inerte, indiferente diante de alguém que tentasse arrombar a sua casa bem ali onde moram a esposa e os filhos? Ora, a exortação de Jesus aponta para a necessidade de estar vigilante, pois existe um ladrão que ronda sem cessar, ameaçando a nossa casa. Em outra imagem igualmente expressiva, São Pedro fala do leão rugidor, figura do demônio que procura a nossa perdição, e repete o mesmo imperativo: vigiai. Se esse inimigo da família fosse um ser material, visível, certamente ficaríamos alerta. Ocorre que ele se disfarça, dissimulado, agindo por meios que a gente nem imagina, instrumentos, mediações secundárias. Só como exemplo, os programas da televisão pagã, produzidos e levados ao ar por pagãos, inteiramente inspirados em uma mentalidade pagã, invadem nossa casa com o nosso consentimento e colaboração. Isso é que é o pior. Nossa colaboração. Tais programas veiculam cenas de violência, onde o sangue corre em rios e a pessoa humana sofre todo tipo de abuso e violação, cenas de sexo,
explícito, em que o corpo humano é usado como grosseiro objeto de prazer, cenas de zombaria e escárnio, como as chamadas videocassetadas, né? Os programas de humor untuoso e pornofônico, novelas que fazem a apologia do homossexualismo, do aborto, do divórcio, das aventuras extraconjugais, tudo isso vomitado sobre nossos filhos indefesos, bem debaixo dos olhos dos pais e irresponsáveis. Deveriam ser responsáveis, mas são irresponsáveis quando deixam os filhos diante desse cenário. Será que Jesus Cristo aprovaria nossas atitudes? Será que estamos vigilantes para proteger nossa família das agressões do maligno? Ou, ao contrário, somos espectadores passivos dessa invasão do lar, desse assalto aos valores do Evangelho, dessa rapina contra as virtudes de nossas crianças desarmadas? Jesus se refere ao servo fiel e prudente, aquele educador atento que zela por seus educandos, aqueles pais dedicados que protegem seus filhos, aqueles governantes que recusam a adoção de uma legislação corrosiva, servo que o próprio Senhor colocou à frente de sua casa. Esse servo zeloso merecerá a aprovação de Deus. Já os servos infiéis merecerão uma terrível condenação, conforme Mateus 24, versículos de 50 a 51. E nós? Mereceremos a aprovação de nosso Deus? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Vós me escolhestes para ser rei de vosso povo e juiz de vossos filhos e filhas. Livro da Sabedoria, capítulo 9, versículo 7. Vamos ao santo do dia agora, 25 de agosto. A igreja comemora São José Calazans. É um santo conhecidíssimo da igreja. Nasceu em Peralta de la Salle, diocese de Urgel, em Aragão, no ano 1557. Ordenado sacerdote aos 28 anos, manifestou logo grande inclinação para a vida eremítica. Os seus superiores, para curá-lo, lançaram-no no meio do povo, nomeando-o vigário geral da diocese. E como a cura não parecesse eficaz, mandaram-no a Roma, na qualidade de teólogo, em companhia do cardeal Marco Antônio Colonna. Porém, mais que aos cuidados do cardeal, que sabia cuidar por si mesmo da sua própria cultura, dedicou-se com espírito de apóstolo à instrução dos meninos de Transtevere, na paróquia de Santa Doroteia, onde era o vigário cooperador. Naquele tempo, não existiam problemas escolares na mesa do prefeito de Roma, pela simples razão de que as escolas eram negócios privados. Quem tinha dinheiro suficiente pagava o professor para dar aulas em casa ou mandava os filhos aos célebres stud, universidades, ou às escolas comunais instituídas pelos municípios livres em muitas cidades do norte. Estas últimas faltavam em Roma. E nisso pensou José Calazans, nosso santo do dia. Feita com as poucas economias de que dispunha, a primeira escola gratuita aberta aos filhos dos pobres, viu-se encorajado a fazer mais pela influência de tantos voluntários que se ofereceram para lecionar gratuitamente aos meninos. Fundou assim a congregação dos clérigos regulares das pias escolas, vinculados não só pelos votos de pobreza, castidade e obediência, mas também por um quarto voto que os compromete,
com a instrução dos jovens. Esta esperada e benéfica instituição teve imediatamente a notoriedade que bem merecia. A congregação se espalhou em todos os países europeus, trazendo, no entanto, mais dores que alegrias ao santo fundador. As provas às quais Deus submete os seus santos para separar a boa semente da do joio não demoraram a afligir José, acusado de incapacidade pelos seus próprios filhos após a imposição de um visitador desonesto. O santo foi substituído do seu cargo e a congregação desceu ao nível de uma simples confraria. Praticamente foi suprimida. Com admirável paciência e serenidade, José Calazans arregaçou as mangas e, com obstinação dos pioneiros, reergueu o edifício que havia desabado. A congregação ressurgiu das cinzas, mas com os mesmos programas sociais de cultivar as jovens inteligências dos meninos da periferia. José Calazans morreu na bela idade de 90 anos, a 25 de agosto de 1648, e foi canonizado em 1757. São José Calazans, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa do hebraico para o português. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Ele proverá aquilo que você quer, se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, nós somos todos irmãos também, evangélicos e católicos. E o significado é o mesmo. Maranatá ou Maranata significa vem, Senhor, Senhor, vem, vinde, Senhor. Nós esperamos a vinda de Jesus Cristo novamente. É a segunda vinda, segunda e derradeira vinda, para a parousia, juízo final, julgamento de toda a humanidade. Ele virá com seus anjos, numa dimensão mística, transcendental, sobrenatural. Não dá para nós termos ideia de como será esse evento histórico. Algo que nossa mente de criatura não pode abarcar. Não haverá mais esse tempo como temos hoje, o espaço como temos hoje. Jesus será o juiz pleno de toda a humanidade. Já pensou? Está preparado? O tempo de preparação é aqui na terra, o tempo de arrependimento é aqui. Se você quer a vida eterna, e em sã consciência, todos nós queremos o paraíso, a vida eterna, o novo Éden, gozo eterno, a felicidade em plenitude, onde vamos ver Deus, a imagem beatífica de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros. E me dê a vida eterna, Senhor Jesus. Shalom, a paz.